Olá pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos. Gostaria de trazer uma formação para as lideranças aqui da paróquia São Rafael Arcanjo, no SIC, na cidade industrial de Curitiba, onde eu sou pároco, mas também para todas as lideranças que desejam crescer na graça e no conhecimento das coisas de Deus. Diante dessa pandemia, nós não podemos ficar sem formação. Porque é conhecendo que aprende a se amar. De fato, como que a gente vai amar aquele ao qual nós não conhecemos? Então é interessante. Eu quero começar aqui com a palavra de Deus na carta de São Pedro Apóstolo, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São Pedro, o qual Jesus confiou à igreja, está pedindo para mim e para você: cresça na graça, mas também no conhecimento. A graça significa aquilo que vem do alto, as coisas espirituais. E o conhecimento significa você aprender que a palavra de Deus ela é analógica, então existe uma interpretação, é saber como que a igreja interpreta a palavra, o que o magistério diz. Aqui está o Catecismo da Igreja Católica, nós vamos usar nessa formação, e também aqui eu trago o Código de Direito Canônico. E olha o tema que o padre propõe para esse vídeo formativo: o papel do leigo na igreja. Primeiro, o que significa a palavra leigo? O próprio Catecismo da Igreja diz que entende-se por fiel leigo todo cristão, exceto os membros da Sagrada Ordem e do Estado religioso conhecidos na Igreja, isto é, os fiéis que, incorporados a Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e, a seu modo, feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercem em seu âmbito a missão de todo o povo cristão na Igreja e no mundo. Significa aqueles que participam da função sacerdotal, profética e régia. Cristo, ele é o sumo sacerdote. Pelo batismo, nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. O catecismo está afirmando que nós devemos desempenhar a função de Cristo aqui na terra. É papel de nós padres, mas também dos leigos. Afinal, o Concílio Vaticano II, ele resgatou de uma forma maestral o papel do leigo na igreja. O leigo tem a missão, sim, não só de ser um auxiliar dos padres, dos bispos, mas de nos ajudar a ensinar, a conduzir e a santificar o povo. É a missão da igreja. O tríplice munus da igreja é ensinar, conduzir e santificar. E como é bonito isso, porque o próprio catecismo vai dizer, e eu gostaria que você fosse tomando nota disso, no número 901, os leigos, em virtude da sua consagração a Cristo e da sua unção do Espírito Santo, recebem a vocação admirável e os meios permitem ao Espírito produzir neles frutos sempre mais abundantes. Assim, todas as suas obras, preces e iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, trabalho cotidiano, descanso do corpo e da alma, se praticadas no Espírito, e mesmo as provações da vida pacientemente suportadas, se tornam hóstias espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É interessante que aqui nós estamos falando da missão do leigo na participação do sacerdócio comum de Cristo. O catecismo está dizendo que se você, na sua vida conjugal, familiar, se você no seu dia a dia, nas suas iniciativas, você levar uma vida conduzida no Espírito Santo, então você está exercendo o seu sacerdócio. Ah, como é bonito quando nós vemos um leigo que dá testemunho. Um leigo que ele é guiado pelo Espírito Santo em todas as suas ações. E olha, quando a gente fala que Jesus é sacerdote, profeta e rei, significa que ele veio para fazer a vontade de Deus. Ser profeta significa anunciar a palavra. E hoje a gente anuncia a palavra pelas redes sociais, através do WhatsApp que você manda para alguém, lá na escola, na faculdade.
não só dentro da igreja, leigo, não só dentro ali do âmbito espiritual, mas no mundo, quer deitado, quer andando, quer na faculdade, na escola, aonde quer que você esteja, você tem a missão de continuar evangelizando. E eu pergunto, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, você está exercendo o seu sacerdócio comum? Você está sendo profeta? E mais, você está participando do reinado de Cristo? Porque se você pelo batismo é sacerdote, profeta e rei, participa dessa missão de Cristo, a missão régio significa ser rei. E o reinado de Cristo é esse. Jesus foi rei, sim, é claro. Mas o reinado de Cristo não é o reinado do ser servido. Muito pelo contrário. Rei para Cristo, participa do reinado dele aquele que serve, não aquele que pretende ser servido. Aquele que estende a mão, aquele que se preocupa com o outro. Como é bonito nós vemos um leigo que estende a mão, que ajuda aqueles que necessitam, que está preocupado, às vezes mais preocupado com o outro do que com ele mesmo. Ah, como nós precisamos de leigos que de fato exerçam a sua função sacerdotal, profética e régio. E vamos mais, eu gostaria de falar um pouquinho dos direitos e dos deveres do leigo. Quando nós falamos de direitos e deveres, eu gostaria de chamar a atenção aqui, primeiramente, para o que diz o Catecismo número 913. Todo leigo, em virtude dos dons que lhe foram conferidos, é ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da própria missão da igreja, pela medida do dom de Cristo. Ou seja, nós recebemos dons que vêm de Deus. Se você pegar a tua palavra, a tua Bíblia, você vai ver em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, a diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só Senhor. Cada um com o seu dom deve contribuir para que o corpo de Cristo seja edificado. E na igreja, nós temos o direito de desempenhar a missão que era própria de Cristo. A missão da igreja é essa, de ensinar o povo, de conduzir o povo, de santificar esse povo. A missão da igreja é salvar almas e cabe ao leigo, de fato, levar a cabo esse trabalho. Agora, veja que bonito, quando nós falamos de direitos, nós falamos também de deveres. E nós vemos aqui no Código de Direito Canônico 3 códigos que eu gostaria de citar aqui, que é o código número 209, 210 e 211. Eu vou resumir aqui para que você possa entender, leigo, a missão que você tem, a responsabilidade. São deveres do leigo conservar sempre a comunhão com a igreja. Conservar a comunhão. Quer dizer, quando o leigo rompe com a comunhão, ele já não está mais desempenhando aquilo que é um dever essencial. Seria um escândalo com a nossa atitude nós rompermos com a comunhão. É como se o padre rompesse com a comunhão com o bispo com o papa. Existe uma hierarquia na igreja que nós devemos entender como hierarquia sagrada, divina, porque foi instituída pelo próprio Jesus, por isso divina. Foi Jesus que disse a Pedro, no capítulo 16 de São Mateus, tu és Pedro e sobre essa pedra edifico a minha igreja. Ali nasce a Igreja Católica, que é impulsionada pelo Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos o Espírito Santo que impulsiona aquela igreja. Aliás, que bonito é quando nós mantemos a comunhão e vivemos como as primeiras comunidades cristãs. Um exemplo de união, de comunhão que se tinham. A própria palavra de Deus vai dizer que em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2, versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão. De todos se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres. O temor estava em todos os corações. As primeiras comunidades cristãs viviam o amor perseverando na doutrina, quer dizer, na comunhão, na fração do pão. Leigos, vamos viver em comunhão. Como é bonito quando você vê um leigo preocupado com o outro. A amizade que a gente encontra na igreja, um padre quando vem para uma paróquia, ele vem em nome de Jesus, enviado pelo bispo.
E o bispo, ele tem esse papel de não só coordenar toda a arquidiocese, mas é o próprio Cristo ali na arquidiocese que manda o padre para a base para que possa falar em nome dele, agir em nome dele. E você, leigo, é em meu nome como pároco, como padre dessa igreja, que fala, que age, porque a tua missão é essa. Nunca percamos a comunhão, porque se nós perdermos a comunhão, nós vamos perder o que é de essencial. Vamos falar agora do código número 209. É dever do leigo empenhar suas forças de acordo com as suas condições para levar uma vida de santidade. Vida de santidade. E eu vou dizer para você que não é fácil ser santo, mas ser santo significa cada dia eu ser melhor do que aquilo que eu sou hoje. É ser amanhã melhor do que aquilo que hoje eu sou. E a santidade a gente vai construindo. Agora, viver a santidade em todos os lugares. Sabe que nós, quando estamos trabalhando na igreja, quando nós assumimos a missão de ajudar a levar a palavra de Deus, nós passamos a ter uma vida pública. As pessoas, quando vê você, leigo, no supermercado ou às vezes pelas ruas, vão dizer: olha, não é você que trabalha na igreja lá? Talvez você já teve até a experiência de estar saindo para vir para a igreja e alguém pediu para você: reza por mim lá. Já aconteceu isso? Significa que você é a imagem da igreja, você é a igreja. E você se torna uma pessoa que é visivelmente vista pela sociedade. Por isso você tem uma vida pública. E o Papa João Paulo II dizia certa vez uma frase de que nós só deixamos a nossa vida pública, e isso ele diz aos leigos, quando vamos dormir por algumas horas. Repito, nós deixamos a vida pública quando vamos dormir por algumas horas, porque no mais, tudo que você faz passa a ser visível para as pessoas. Por isso, o código número 209 diz: levar uma vida de santidade. Levar uma vida de santidade naquilo que você posta nas redes sociais, o modo com que você fala, o modo como você age, o exemplo da comunhão que você busca, o exemplo de vida que você leva. Em tudo você deve levar uma vida de santidade. Cuidado, porque além da comunhão, nós não podemos escandalizar. Vamos lembrar do que diz a palavra de Deus no capítulo 18 de São Mateus, que aquele que escandalizar um dos pequenos, melhor que se amarrasse uma corda de moinha no pescoço e se atirasse ao mar. Escândalo é abominável às olhos de Deus. Quero trazer para você o número 210. Olha o que o Código de Direito Canônico vai nos trazer. Número 210. Trabalhar pelo alcance do anúncio da salvação a todos os homens e a todos os tempos e de todo o mundo. Repito, trabalhar pelo alcance do anúncio da salvação a todos os homens, de todos os tempos e de todo o mundo. Nós estamos vivendo num período onde nós corremos o risco de dizer assim: as igrejas estão com as portas fechadas ou com um número muito limitado de pessoas que possam participar por causa dessa pandemia. É claro, a igreja é a advogada da vida. Tudo aquilo que coloca em risco a vida do ser humano, a igreja vai ser muito cautelosa. Mas nós não podemos parar de evangelizar. Nós devemos continuar a nossa missão. Leigo, além da comunhão, além de entender que você deve buscar a santidade no seu modo de vida, a palavra de Deus está dizendo que nós devemos evangelizar. Mateus 28, versículo 19. Ide por todo o mundo, fazer com que todos desejem meus ensinamentos. Está aqui o próprio Código de Direito Canônico número 210. Devemos trabalhar para o alcance do anúncio em qualquer circunstância. Estamos vivendo uma circunstância onde exige de nós uma criatividade para a evangelização. Como no caso, você está acompanhando uma formação hoje, que é a primeira, nesses 12 anos de ministério, a primeira formação que eu faço em vídeo como esse. Mas é o que nós podemos fazer. Eu não posso deixar de formar você, leigo. E eu tenho certeza que você não vai deixar de evangelizar. E eu pergunto, qual é a criatividade que você está encontrando para chegar até os seus? Você, por exemplo, que é músico, já pensou em cantar uma música e de repente falar um pouco de Deus através daquela canção, enviar pelas redes sociais? Você catequista,
Já pensou que você pode chegar até os teus catequizandos fazendo o encontro de catequese virtual? Você já parou para pensar, ministro da Sagrada Comunhão, que com todos os cuidados que a igreja pede, você pode levar a comunhão a quem necessita? Aqui na paróquia São Rafael Arcanjo, estamos fazendo em estilo drive-thru, as missas em estilo drive-in, ou seja, de dentro dos carros as pessoas recebem a comunhão aos domingos, participam da Santa Eucaristia com todo zelo. Nós não podemos deixar de levar os bens espirituais, mas repito, trabalhar pelo alcance do anúncio da salvação a todos os homens, em qualquer circunstância. Que você possa, através desse vídeo de formação, entender que a sua missão não é pequena como leigo, mas eu tenho certeza, Deus há de te abençoar para que você coloque em prática esse chamado. Não fui eu que te chamei, foi o próprio Senhor que lhe chamou. Busquemos cada vez mais a comunhão juntos. Eu como sacerdote ministerial, você participando do sacerdócio comum de Cristo, vamos evangelizar esse mundo. É isso que Ele nos pede. A minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.